Boa noite. A trajetória de um dos mais respeitados jornalistas de Pernambuco e do Brasil acaba de virar livro. Geneton, Viver de Ver o Verde Mar. No programa de hoje, nós vamos rememorar o trabalho de Geneton Moraes Neto, conversando com um dos autores do livro, o também jornalista e pesquisador Paulo Cunha. Antes, você acompanha um breve histórico da trajetória de Geneton. Com mais de 40 anos de carreira no jornalismo, Geneton era um apaixonado pelo exercício da reportagem. Começou no Diário de Pernambuco, aos 13 anos, escrevendo para uma coluna infantil. Pouco tempo depois, foi para a sucursal Nordeste do estado de São Paulo, sempre como repórter. Passou uma temporada em Paris, onde trabalhou como camareiro e motorista. Também estudou cinema na Universidade Sorbonne. Sejam felizes! Sejam felizes! Sejam felizes! Sejam felizes! De volta ao Brasil, foi editor e repórter da Rede Globo em Recife e depois na Rede Globo Rio. Foi editor executivo do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, correspondente da Globo News em Londres. Jornalistas não podiam abordar generais como o senhor? Eu não sei se isso é verdade, porque toda a vida me abordaram e eu respondi. Durante o regime militar, não. Em paralelo ao trabalho jornalístico, Geneton foi responsável por uma importante produção no cinema. Entre 1973 e 1984, realizou 13 curtas em Super 8, filmados em Pernambuco e na França. Geneton também era escritor. Publicou 8 livros de reportagens e entrevistas. Como repórter, entrevistou 6 presidentes da República, entre muitos outros personagens históricos. Se eu estivesse de marrom, uma cor que você detesta, você me receberia? Receberia. Mas os militares não repuseram a democracia no Brasil. Não. Em 2010, ao receber o prêmio Embratel de jornalismo, Geneton disse que fazer jornalismo é saber que existirá sempre uma maneira atraente de contar o que se viu e ouviu. Paulo, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Opinião Pernambuco. Um livro escrito por você e Ana Farache. Isso. Oi. 2 amigos de Geneton. Eu quero começar a entrevista perguntando pelo título do livro belíssimo, Geneton, Viver de Ver o Verde Mar. De onde veio o título? Pois bem, Geneton é uma dessas surpresas que a gente teve com a pesquisa, porque, como eu disse, apesar de termos sido grandes amigos de Geneton, desde 1973, 74, o trabalho para produzir o livro nos provocou surpresas muito interessantes. Uma delas é o volume de trabalho poético que o Geneton tinha. Uhum. A gente sabia que Geneton gostava de poesia, que tinha escrito, sobretudo na juventude, tinha escrito muitos versos, tinha ganho, inclusive, muito jovem, um concurso de poesia. A gente tinha essas informações, mas não da quantidade. Então, nos arquivos dele, a gente encontrou, assim, centenas de poemas que ele nunca publicou pouquíssimos desses poemas. E o título do livro, Viver de Ver o Verde Mar, é um verso de um desses poemas. Uhum. Geneton também tinha uma mania, na época que ele trabalhava na sucursal aqui no Recife do estado de São Paulo, de toda segunda-feira ele colar uma frasezinha que ele datilografava, recortava e colava com durex na parte de trás da máquina de escrever dele. E esse verso, eu me lembrava que ele tinha colado naquela época, no final dos anos 70, início dos anos 80, foi uma das frases que ele colou atrás da máquina, e eu nunca esqueci, porque eu achei um verso belíssimo. Olha só, o livro, você falou aí que você e Ana Farache, foram amigos de Geneton e, portanto, têm vínculos afetivos, tiveram todo o tempo vínculos afetivos muito fortes. O livro é dedicado aos netos de Geneton. E eu
imaginei, entendi que essa dedicatória estava relacionada com essa afetividade entre vocês três. A minha pergunta para você, até que ponto essa afetividade, essa memória afetiva, essa experiência afetiva sua e de Ana Farache com Geneton ajudou ou dificultou na hora de fazer esse trabalho? Bom, algumas pessoas perguntaram assim, você chamaria esse livro de uma biografia? Aí eu disse, olha, sabe, eu preferia que se chamasse ensaio biográfico, porque tem esse lado, uma carga de subjetividade muito grande. Mas a gente não teve dificuldade. Na verdade, essa proximidade fez com que a gente tivesse uma carga enorme de informação da nossa própria vivência com ele, tá certo? Segundo, um acesso grande, uma confiança enorme da família. A gente teve acesso a tudo que Geneton preservou durante a vida dele inteira. Inclusive, não só as coisas profissionais, as coisas pessoais também, cartas, bilhetes. Diário. O diário dele, né, que a gente terminou usando trechos, né, em cada capítulo. A abertura de cada um dos 10 capítulos do livro são trechos desse diário que a gente descobriu lá. E a gente teve acesso completo a isso. Essa confiança, né, ela também se constituiu a partir dessa convivência longa. Não é? Então, a gente, assim como a gente conviveu longamente com o Geneton, a gente também conviveu longamente com Beth, a viúva dele, não é? E agora, mais recentemente, com os filhos também. E tudo isso não é um fator de dificuldade, mas foi um fator de facilidade. O que a gente pode imaginar, né, numa relação dessa como é que a gente domina as emoções para escolher e para escrever o que a gente escreveu. Mas a gente tinha partido desde o início dessa ideia de que a gente queria fazer um livro constituído, baseado sobre o signo da amizade, sobre o signo do afeto. Então, a gente fala de coisas que talvez não sejam só as positivas de Geneton, a gente tenta contar a trajetória dele de maneira ampla, mas sempre a partir dessa perspectiva do afeto e da amizade. Tem entre os textos escritos por Geneton que vocês trazem para o livro, que vocês reproduzem, tem um texto em que ele diz assim: meu país começa no Recife e termina em Olinda. E Geneton foi um homem do mundo, quer dizer, saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, depois foi para a França, foi para Londres, passou agora anos a fio trabalhando no Rio de Janeiro. A minha pergunta para você é se esse país que começava em Recife e terminava em Olinda, se Geneton guardou esse país todo o tempo. Para sempre, para sempre. Geneton era um sujeito muito com um espectro amplo assim, de atividades, né? Então, Geneton foi um grande jornalista. A maior parte das pessoas conhece Geneton do vídeo, da televisão, embora ele nunca tenha deixado de dizer que ele era um homem do impresso, do jornalismo impresso, mas terminou fazendo televisão de maneira muito competente e ficou muito conhecido. Mas era um grande jornalista, foi um grande cineasta, porque fez filmes experimentais interessantíssimos, instigantes nos anos 70 e, mais recentemente, documentários muito bonitos e muito interessantes, já na Globo News. Foi um poeta e foi um viajante também. Mas talvez o traço, né, que unifique todas essas características de Geneton seja esse vínculo quase emocional e permanente que ele ficava relembrando do Recife. No diário dele, todas as vezes que ele escrevia longe do Recife, ele se referia ao Recife. Ele se referia à saudade do Recife. Isso também tem a ver com o título, né? Porque esse verso, Viver de Ver o Verde Mar, ele falando do mar daqui, não de qualquer outro mar, mas desse mar daqui, desse mar bonito e verde que a gente tem diante de nós. Então era, sim, uma marca permanente, um traço, digamos assim, que caracterizava as outras atividades de Geneton. Então ele foi um jornalista muito importante, correspondente em Londres, cobria coisas em Moscou, não sei aonde,
mas sempre com Recife. Você quer ver uma característica curiosíssima? Geneton trabalhando para jornais, como o Jornal do Brasil, o Globo, cobrindo, por exemplo, a queda do Gorbachev em Moscou. Ele arrumava tempo para mandar de graça matérias para os jornais daqui. Telefonava para as pessoas para passar as matérias para os jornais daqui. Ele se interessava pelas coisas daqui a ponto de fazer isso, de dobrar a jornada de trabalho para poder atender jornais do Recife quando ele estava publicando no Globo ou no Estadão. Vocês mencionam aqui no livro também uma exposição que a filha dele, que é artista plástica, fez aqui, acho que é Arruar Tapacurá. Isso. Depois já da morte de Geneton. Isso. Essa exposição aqui é uma herança afetiva também, assim, um legado que ele deixou para os filhos? Então, Geneton teve 3 filhos. Clara, a mais velha, que foi a única que seguiu a carreira dele, a jornalista. Joana, que é a segunda filha, que é uma artista plástica, né? Que é essa que fez a exposição Arruar Tapacurá. E o filho mais novo chama Daniel, ele é ator e diretor de teatro. Então. Pois bem, Joana, ela decidiu explorar uma característica da vida de Geneton, que também para nós, que a gente não tínhamos conhecimento de muitas coisas da vida dele, mas a gente não sabia que os 6 primeiros anos da vida de Geneton, ele não viveu no Recife. Geneton nasceu no Recife, mas ele passou os 6 primeiros anos numa escola agrícola, numa localidade chamada São Bento, que hoje está parcialmente submersa pelo reservatório de Tapacurá, pela barragem de Tapacurá. E essa infância dele nesse lugar e o fato desse lugar ter sido submerso interessou Joana, a filha dele, que produziu uma exposição muito bonita em que ela trabalha essa coisa do efêmero da memória que se apaga, que naufraga, que submerge. E é uma experiência muito bonita que ela trouxe aqui para a Torre Malakoff, inclusive. Ocupou a torre inteira com várias salas e tal, com pinturas, esculturas e outras coisas. E é um trabalho muito bonito e muito afetivo desse lado de Geneton, um lado rural, digamos assim, que também terminou marcando muito a trajetória dele. Vocês, quando falam da infância de Geneton, algumas situações assim são muito ricas em detalhes, inclusive. E essa infância rural que você está dizendo agora que desconhecia, Isso. né? Quanto tempo, assim, vocês se debruçaram em pesquisas, em papéis, e cartas, e diário, para jogar tudo isso aqui no livro? Bom, a história desse livro, na verdade, ela começa em 2014, com o Geneton ainda vivo. A gente tinha pensado num projeto, eu e Ana Farage, para fazer um livro sobre o cinema de Geneton. Sim. Nesse momento, era sobretudo, o cinema dos anos 70. O Super 8. Os Super 8 que ele fez. Ele fez curtas-metragens muito interessantes. E a gente queria resgatar isso, entender como eram esses filmes e tal. E a gente combinou com ele. Disse, olha, a gente vai colocar lá no edital esse projeto e tal. O edital o projeto não foi aceito. E aí a gente, ele até disse, não, depois a gente tenta outra coisa. Bom, em 2016 ele morre. E aí a gente diz, puxa, e agora, então? E, bom, a ideia, então, era tentar, talvez, vamos reapresentar o projeto. Será que agora, depois que ele faleceu, será que vão aprovar e tudo? E aí a gente disse, não, mas não era mais hora para isso. Agora tinha que ser uma coisa maior. E aí, a partir de 2016, a gente iniciou os contatos com a família, a fazer as pesquisas nos arquivos. E, então, é um livro que é resultado de mais de 2 anos de pesquisa. 78 entrevistas, são milhares de documentos, porque Geneton era organizadíssimo. É surpreendente para mim, porque eu sou muito desorganizado pessoalmente, mas ele guardava tudo. Todas as reportagens de jornal, todas as cartas que escreveu e que recebeu, todas as fotografias, as fitas de áudio de todas as entrevistas que ele fez na vida. Então, foi um volume gigante de trabalho
de consulta a esse material incrível, riquíssimo, e a gente, claro, terminou tendo que fazer uma seleção dramática, porque o livro tinha um limite de tamanho, mas é infinita são infinitas as possibilidades de recuperação desse material, né? Só, por exemplo, as fitas de áudio, as fitas de vídeo que ele tinha, as fotos e tal, cada bloco desse é um conjunto. Então é isso. Vamos fazer um intervalo? Vamos sim. Curtinho. A gente volta daqui a pouco. O assunto de hoje do Opinião Pernambuco é a trajetória do jornalista Geneton Moraes Neto. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, a trajetória do jornalista pernambucano Geneton Moraes Neto, agora publicada em livro, é o assunto de hoje do nosso programa. Eu converso com um dos autores do livro, o também jornalista e pesquisador Paulo Cunha. Paulo, o que tem no livro aí sobre a trajetória de Geneton como jornalista, especificamente falando? Então, esse é um dos, digamos assim, um dos materiais mais presentes no livro, né? Porque foi a profissão de jornalista que marcou com muita força a trajetória dele. E a gente conta desde o começo, na verdade, desde do momento em que Geneton fez chegar, na verdade, pessoas do entorno de Geneton fizeram chegar a tia Lola, que era editora do caderno infantil do Diário de Pernambuco, chamado Júnior, em 70, 71, fez chegar a ela textos que ele escreveu, ainda manuscritos. E o editor assistente que trabalhava com tia Lola era o Fernando Spencer. Fernando Spencer leu esse material, ficou muito impressionado, e é curioso porque a gente encontra, na semana seguinte, no próprio jornalzinho Júnior, uma nota de Spencer, dirigida a Geneton, dizendo assim: Geneton, recebemos o seu material, vamos publicar, mas por favor, da próxima vez, ele usa a expressão passe a máquina, tente passar a máquina os seus textos para facilitar a nossa vida. Para você ver, a Geneton começa, portanto, com 13 anos a escrever coisas de tal maneira interessantes que as pessoas desconfiavam. Muita gente na redação dizia: não, isso não é ele que escreve, é o pai dele, é o tio dele que escreve e tal. Bom, e a partir daí, Geneton tem uma carreira vigorosa, cheia de sucessos, que parte do momento em que ele sai do jornalzinho infantil para a redação do Diário, depois, a convite de Ricardo Carvalho, ele vai para o Estadão. Deixa eu te interromper, antes de você chegar no Estadão. Pois não. Vocês também falam no livro de uma coluna que ele manteve, uma coluna num caderno cultural semanal. Isso. E chamam a atenção para quão inovadora era a coluna, porque era um espaço aberto para produção, digamos, de cultura independente, meio transgressora. Então, e no início dos anos 70, o Recife passa por um momento muito interessante do ponto de vista cultural. É um momento que surgem os discos que o pessoal gravava ainda na antiga Rosenblit, né? Flaviola, Lula Cortes, Laílson e outros, né? Zé Ramalho na época, inclusive. Foi a época do Super 8, quando eclode o Super 8. Foi uma época muito interessante para o teatro, né? O aparecimento desses grupos mais rebeldes, né? O teatro de rua, e mais na frente o vivencial e tal. E quando o Geneton recebe o convite de João Alberto para fazer uma coluna nesse caderninho dominical do Diário de Pernambuco, ele abre as portas para essas pessoas. A gente entrevistou vários desses atores da cultura de Pernambuco, né, desses personagens, e muitos deles disseram: olha, foi a primeira vez que alguém me escutou.
Eu gravei um disco, eu fiz uma peça, eu fiz um filme e nunca ninguém tinha nem prestado atenção em mim. E foi na coluna de Geneton, essa coluna especificamente do Diário, onde essas pessoas começaram a surgir, começaram a ter acesso, né, espaço jornalístico de divulgação. Mas, como eu estava dizendo, isso leva logo depois Geneton para a sucursal do Estado de São Paulo, depois ele começa a fazer as viagens dele, mas logo depois a TV Globo aqui no Recife, depois a TV Globo no Rio, e aí onde ele ocupa diversas funções muito importantes. Ele foi responsável, editor-chefe do Jornal Nacional, editor-chefe do Fantástico, do Jornal da Globo. Então, são funções importantíssimas, mas com uma característica. Geneton odiava a cozinha de jornal, que a gente chama, né, de cozinha de jornal, que é essa coisa de ficar na redação editando, por exemplo. Ele dizia, jornalismo é na rua. Jornalismo, o bom do jornalismo é ser repórter. O mais interessante é você estar na rua, é isso que me encanta, é ouvir as pessoas, é contar as histórias, contar o que eu vi para as pessoas e tal. Então, mesmo quando ele teve essas funções muito bem remuneradas e muito bem cotadas, né, na mídia, ele sempre estava com a cabeça na rua, querendo voltar, e ele sempre fez isso. Ou seja, mesmo quando ele era editor-chefe do Fantástico, o que ele gostava mesmo é a oportunidade de fazer reportagens para depois passar no próprio programa. A gente tem um trechinho de uma fala dele aí, vou te convidar para acompanhar. É exatamente uma fala em que ele se coloca dentro do jornalismo. Vamos ver. O pecado capital do jornalista é, depois de um certo tempo exercendo a profissão, o jornalista passar a achar que o extraordinário é o ordinário, né? Então, nesse momento, ele acaba de se transformar num derrubador de matéria. Você tem que achar que tudo que você faz é importante, ainda que não seja, entendeu? Talvez seja a hora de retomar esse jornalismo autoral, né? Um jornalismo que não se contente só em responder quem, o que, quando, onde e por quê em 5 linhas. Outra coisa de jornalismo também, jornalista não pode dar assunto nenhum por encerrado. Eu sempre digo, se você for atrás da crucificação de Jesus Cristo, vai lá investigar, você descobre alguma coisa. Eu conheço jornalistas que não entrevistariam George Bush, porque ele é de direita, invadiu o Iraque, e eu conheço jornalistas que não entrevistariam Fidel Castro, que é um ditador de Cuba, não sei o que e tal. Eu, se tivesse dinheiro, pagaria $1.420.000 a cada um para entrevistá-los. Porque você tem que ter essa curiosidade, não pode se deixar contaminar por ideologia. Foi um grande entrevistador, não foi? Sim, talvez. Para muita gente, o melhor entrevistador do Brasil. Ele tinha um cuidado extremo de preparação. Nós encontramos nos arquivos dele as preparações de muitas dessas entrevistas. Você não acredita, assim, o volume de trabalho que ele tinha. Ele, por exemplo, se fosse um escritor, ele era incapaz de entrevistar quem quer que seja, qualquer escritor que fosse, sem ter lido todos os livros desse escritor. Então, eram pastas e pastas de perguntas refeitas, repensadas, reestruturadas. Inclusive, achamos a última pauta de entrevista, a última pauta que ele preparou com a lista de perguntas para a entrevista que ele não pôde realizar quando ele teve o problema que o levou ao hospital e finalmente ao falecimento depois. Mas era um cuidadosíssimo, então não era à toa que ele era um grande entrevistador. Ele trabalhava muito para entrevistar. Era impressionante o esforço que ele fazia para fazer as coisas bem feitas. E eu acho que ele tem o mérito, né, essa ideia de que Geneton foi um grande entrevistador. É merecida essa visão que as pessoas guardaram dele. Por isso, né, porque ele se esforçava muito. Onde é que estão as marcas de Geneton no jornalismo brasileiro? Olha, Geneton, ele tem uma série de considerações, como essas que a gente acabou de ver, mas tem outras também, que são muito importantes para o Brasil hoje, para o jornalismo hoje no Brasil. Primeiro, ele estava nos últimos textos que a gente encontra, sobretudo no blog dele, que ele manteve também, uma preocupação extrema com a intolerância.
Isso que ele acabou de dizer, tem gente que não entrevista uma pessoa porque é de direita e tem gente que não entrevista uma outra porque é de esquerda. Isso ele ficava enlouquecido com isso e achava isso um desastre completo, não só para o jornalismo, porque ele atribuía a essa questão uma espécie de condição mesmo do Brasil como nação. Então, ele disse, olha, se o jornalismo está assim, é porque o Brasil está... Então, ele dizia, a gente está vivendo tempos medíocres. Ele falava assim mesmo. Ele nunca foi um pessimista, mas ele estava preocupadíssimo. Então, ele dizia, olha, a gente está vivendo uma época de jornalismo medíocre, de cinema medíocre, de música medíocre, de teatro medíocre. E aí ele vai dizer, claro, vai ter uma exceção. E é claro que isso vai parar um dia, não é possível. Então, tudo que a gente encontra dele sobre jornalismo é essa luta pela curiosidade, pela capacidade de ouvir, pelo direito, por essa capacidade que o jornalismo às vezes tem de permitir ao leitor ou ao espectador ou ao ouvinte, dependendo da mídia, né, de que ele próprio entenda as coisas e faça suas interpretações, né, e não deixar de entrevistar esse ou aquele por essa ou aquela razão e tal. Esse quadro um pouco de intolerância que a gente percebe hoje com muita força, né? Sobretudo nas mídias sociais e tal, isso estava inquietando muito ele. Mas ele termina sempre esses textos, ele termina com esse traçozinho de otimismo, mas um dia isso vai acabar, um dia isso vai ser superado, o Brasil é maior do que isso, nós somos melhores do que isso e tal. Muitas das reportagens de Geneton viraram um livro. Isso. Então, Geneton, ele percebeu já desde cedo, no início dos anos 80, que o jornalismo tinha uma função que ele vai defender muito também, que era a de produção de memória. De memória. Ele vai dizer, olha, uma das coisas mais importantes que um jornalista pode fazer é produzir memória. Então, a partir das entrevistas melhores que ele fazia, aquelas mais sofisticadas, mais longas, mais aprofundadas, ele ia juntando esse material e ia publicando na forma de livro. O primeiro, inclusive, foi editado aqui no Recife, numa pequena editora que não existe mais, chamada Comunicarte. E ele, a partir daí, ele começou a produzir, ele fez 11 livros durante a vida, o que é uma quantidade de livros muito, muito razoável para uma pessoa que tem uma atividade constante em redação, né, de jornal. Mas ele começou, então, a um determinado momento, ele começou a chamar essas coletâneas de dossiês. Isso dava uma ideia de unidade. Então, por exemplo, ele adorava futebol, desde criança. Jogava botão, jogava pelada, ia para o jogo, era torcedor fanático do esporte. E Geneton sempre foi fascinado por futebol. E ele ficou muito interessado sobre aquela derrota do Brasil, da seleção brasileira, na Copa de 50. E ele entrevistou todos os jogadores daquele jogo final, que perdemos para o Uruguai. E ele fez esse dossiê, que ele chamou de Dossiê 50. Então, ele fazia essas... foi super elogiado pelo Mino Carta, dizendo que, através desse olhar sobre o futebol, o Geneton tinha explicado um pouco melhor o Brasil, né? Daquele momento. E, assim, teve, desse modo, vários dossiês. Dossiês sobre a história do Brasil, dossiês sobre terrorismo e outras coisas mais. Você falou aí que ele considerava que a grande missão do jornalismo era produzir memória. Eu lembro dele falar isso numa palestra para estudantes de jornalismo. Sim. Ele tinha esse cuidado ou essa preocupação de chegar aos alunos de jornalismo numa esperança do jornalismo que estaria por vir? Sim, com certeza. Foi um militante, assim, nesse sentido, assim, uma espécie de apóstolo do jornalismo. Geneton, ele era de jeito nenhum vaidoso. A anti-vaidade em pessoa. E não gostava de aparecer, não gostava nada disso. Muito tímido, inclusive. Mas ele não se negava a fazer essas apresentações, sobretudo em cursos de jornalismo, para estudantes de jornalismo. Ele achava que era muito importante ele passar essa ideia. E uma das descobertas que a gente fez no livro é que, na época que Geneton fez vestibular, as pessoas tinham que escolher 2 cursos, a primeira opção e a segunda opção.
E a gente descobriu o ticket da inscrição dele para o vestibular de 73, em que ele colocou como segunda opção História. Justamente por conta desse a gente já previu, então, já antevia, né, nesse momento, essa vontade dele de trabalhar com a memória, com o registro, né, para guardar as coisas, porque essas coisas fazem parte da vida de todos nós, né? E é uma coisa grande que o jornalismo faz. Vamos fazer mais um intervalo? Vamos, sim. Curtinho, não saia daí. A trajetória do jornalista pernambucano Geneton Moraes Neto, agora tornada livro, é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre o livro Geneton, Viver de Ver o Verde Mar, assinado por Ana Farache e Paulo Cunha. O livro fala sobre a trajetória de um dos mais respeitados jornalistas brasileiros que morreu precocemente há 3 anos. O nome dele, Geneton Moraes Neto. Falamos, Paulo, no bloco anterior sobre Geneton também como entrevistador. Você disse que ele foi um grande entrevistador. E falamos também que algumas reportagens e entrevistas dele viraram livro. Isso. Uma dessas entrevistas foi uma longa entrevista que ele fez com Carlos Drummond de Andrade. Se não me falha a memória, não muito tempo antes de Drummond morrer. Isso. O livro acho que foi lançado em 94. Isso. Drummond acho que morreu no finalzinho da década de 80. E eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre primeiro, assim, a ousadia dele até em chegar em determinadas pessoas, algumas, assim, vultos de importância histórica para o mundo. E o que ele amealhava, assim, como ele conseguia amealhar depoimentos importantes ao ponto de torná-los livros depois. Isso. Então, Geneton tinha essa característica de não se incomodar quando as pessoas diziam não a ele. Isso era uma coisa surpreendente. Quem conviveu com ele em redação sempre lembra disso. Então, ele ligava para as pessoas, fosse um general, fosse um político, fosse um jogador de futebol, seja quem fosse, e ele pedia uma entrevista. Em geral, ele queria fazer entrevistas longas, se preparava muito para isso. E muitas vezes as pessoas dizem não. Não porque não tem tempo, não porque não estão interessadas em aparecer naquele momento, não porque não queriam responder tão profundamente as entrevistas que ele queria fazer. Mas ele insistia, ele ligava de novo. Às vezes, depois de muitos nãos, ele dizia, olha, eu posso ligar daqui a um mês para você pensar melhor e tal. E com Drummond, por exemplo, que é uma das entrevistas que ele mais valorizava, ele achava que tinha sido e realmente é importantíssimo, aconteceu que as pessoas, todo mundo dizia, olha, Drummond não dá entrevista. Não adianta, não insista, você vai perder seu tempo e tal. Mas, uma vez entrevistando João Cabral de Melo Neto, o nosso poeta pernambucano, João Cabral tinha dito a Geneton, olha, Geneton, sabe de uma coisa, realmente Drummond odeia dar entrevista, mas ele adora falar no telefone. E Geneton ficou com aquilo na cabeça, um dia conseguiu o telefone de Drummond e ligou para Drummond. E Drummond disse, olha, não posso lhe atender agora, minha filha está doente, a filha dele estava realmente gravemente doente, e inclusive veio a falecer nesse momento. Mas Geneton insistia com jeito e tal, e terminou fazendo não sei quantas. No livro a gente conta, acho, sei lá, 70 perguntas a Drummond e gravando por telefone a entrevista. Isso resultou num livro, que eu acho, para mim, na minha opinião, é um dos melhores dele, que chama-se Dossiê Drummond, justamente. É uma coisa incrivelmente sofisticada, uma maneira de a gente entender a literatura e a cultura brasileira e esse personagem muito importante que é o Carlos Drummond de Andrade, Mas é um livro riquíssimo. E tem um fato também muito dramático e curioso, Porque quando o Geneton fez as entrevistas,
foram vários telefonemas e tal. O Drummond, logo em seguida, a filha de Drummond faleceu. E Drummond era muito sério, assim, muito sisudo, e Drummond achou que tinha feito algumas piadas durante a entrevista, feito algumas gracinhas e tal. E ele disse, puxa, minha filha morreu e vai sair uma entrevista comigo no jornal, com essas histórias, assim, com essas piadas que eu estou fazendo. E aí ele ligou para a Geneton e disse, por favor, não publique agora. Só que já tinha ido para o jornal, a versão que saiu em jornal, né? No Jornal do Brasil. E Geneton ficou preocupadíssimo, né? Ele disse, puxa, eu não posso impedir mais, o jornal já rodou e tal. Foi uma situação um pouco delicada, mas isso depois ele recuperou todas as fitas, né? A entrevista na íntegra, e é isso que compõe esse livro magnífico que chama-se Dossiê Drummond. A gente tem uma fala de Geneton sobre essa entrevista, com esse lote de entrevistas com Drummond. Vamos acompanhar. Eu e a torcida do Flamengo, a gente tinha um sonho com o jornalista entrevistar o Carlos Drummond de Andrade, que era aquela figura meio inacessível, um grandíssimo poeta, né? Mas ele se resguardava muito, né? João Cabral de Melo Neto, que era um grande poeta, ele dizia o seguinte, o Drummond tem uma coisa meio esquisita. Quanto mais próximo você estiver de Drummond fisicamente, mais ele se resguarda assim. Agora, por telefone, por exemplo, ele adora falar por telefone e passa horas. Eu disse, bom, já é um caminho, né? E arrisquei, telefonei pro Carlos Drummond. E o engraçado é que ele atendia telefone, né? Quer dizer, hoje, qualquer subcelebridade de 18ª categoria, o primo do BBB 8º, tem assessor de imprensa, né? E o Drummond não tinha. Então, ele atendeu. Aí eu disse a ele, inclusive a situação foi num momento péssimo. Ele disse, eu estou num momento difícil, a minha filha está doente, eu estou indo ao hospital todo dia, venho em casa só para tomar banho, fazer a barba e vou lá para o hospital. Eu acho que agora não vai dar para fazer, mas quem sabe no futuro. Eu sabia que ele não ia, ele ficava adiando essa entrevista, né? Aí eu perguntei, e se a gente fizesse agora? Aí ele disse, agora eu estou disponível. Desde que ele disse alô, já estava gravando, né? Eu grampeei o poeta, não ia perder essa chance. Geneton, vocês falam aqui também no livro que quando o Geneton morreu, ele estava com um projeto em andamento de fazer um filme sobre Carlos Drummond de Andrade. Não sei se você vai poder me responder essa pergunta. A curiosidade que eu tive agora é se ele tinha uma predileção especial pela poesia de Drummond ou se ele estava sendo cobrado, tanto na entrevista como no projeto do filme, pelo tamanho de Drummond na literatura brasileira. Bom, de fato, ele estava preparando o último projeto dele com o Walter Carvalho, né, o cineasta Walter Carvalho. Ele ia fazer em parceria com o Walter Carvalho, seria esse filme sobre Drummond. E a motivação do filme, a gente nunca conversou com ele sobre isso e ele não deixou muitas marcas sobre isso. Mas a gente tem pistas. Por exemplo, o Geneton foi muito amigo de um outro grande jornalista chamado Joel Silveira, correspondente de guerra do Brasil, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E Geneton admirava muito o Joel Silveira porque ele era um grande repórter. Geneton admirava os grandes repórteres. E aí Geneton foi amigo de Joel e gravou muitas entrevistas com Joel. Quando Joel morreu, Geneton reuniu esse material e fez um documentário muito interessante que trata do jornalismo, da vida do repórter, das coisas. E eu acho que isso explica um pouco o que foi que motivou a entrevista, a ideia de um documentário sobre Drummond. Era o fato dele ter esse material, esses áudios que ele tinha gravado com Drummond, porque ele não, é claro, ele fez por telefone, então o que ele tinha era a voz de Drummond falando. E eu acho que ele queria dar um tratamento de cinema, de documentário, a esse material. As poucas pistas que ele deixou são nesse sentido, de que ele queria usar só imagens um pouco alegóricas, né? Por exemplo, uma pessoa andando numa estrada ou uma bailarina dançando e a voz de Drummond falando sobre as coisas. A filha de Geneton, a Joana, que é artista plástica, ela tem tentado trabalhar no sentido de resgatar esse projeto, já como uma coisa dela agora, né?
mas ela tem discutido um pouco com as pessoas nessa ideia de resgate. Mas eu acho que esse projeto aí de Drummond tinha essa ideia de que um material como esse que você captura de uma pessoa, né, de uma pessoa tão importante para a cultura brasileira, não se esgota no jornal, não se esgota nem quando sai num livro. Ela pode virar outra coisa, pode virar, por exemplo, um filme, porque isso amplia, né, os públicos que podem ter acesso àquelas ideias, né, aquelas coisas. E Genetton estava com outro projeto também com o próprio Walter Carvalho, que era um filme sobre a Argentina. Ele gostaria muito de ter feito, o Walter Carvalho fala no livro que morre de pena de não ter realizado isso, mas era a história de uma garota filha de guerrilheiros de esquerda, que tinha sido sequestrada e criada pelos policiais que perseguiram os pais dela, os pais verdadeiros. Mataram, né, os pais. E era a ideia de entrevistar essa menina e de repensar a América Latina e essa violência toda que marca a América Latina. Isso era um outro projeto. E tinha outros, assim, a gente viu, por exemplo, o Walter Carvalho disse que ele falava também de um projeto sobre os velhos do sertão. Esse potencial de conhecimento, não é, popular, né, que está nessas pessoas que vivem no interior e que envelhecem no interior e que, portanto, têm uma sabedoria, né, uma sabedoria ancestral, assim. Eles estavam tentando perseguir coisas assim. E Genetton, fundamentalmente, eu acho que ele estava migrando, ele morre, é uma pena, uma lástima isso, ele morre no momento em que ele estava tentando virar dessa atividade mais do jornalismo de televisão para uma carreira mais de documentarista e tal. E também um pouco mais voltando para Pernambuco, né? Essa ideia de ter algum vínculo entre o Leblon, onde ele morava no Rio, e a praia do Janga, entendeu? Onde ele gostava de ir, tentar restabelecer esses vínculos nesse país que ele dizia que começava no Recife, terminava em Olinda. Em Olinda. Vocês falam também no livro, no início da nossa conversa, você fala dos filmes dele em Super 8. Aqui no livro, vocês dizem que parece muito claro que o que leva Genetton para o cinema é a poesia. E aí eu te pergunto, como é que você vê esse desdobramento ou essa consequência entre a poesia que se transforma em cinema? Pois é, na verdade a gente diz assim que ele foi levado ao cinema pela poesia, assim, às vezes até por uma razão prática. Genetton ganhou um concurso de poesia e ganhou a possibilidade de ir para Manaus. E em Manaus ele comprou uma câmera Super 8, com a qual ele fez os filmes que ele fez. Mas também por uma razão mais ampla, porque os filmes dessa época, dos anos 70, que ele produziu em Super 8, eles tinham essa característica de não quererem reproduzir o cinema comercial. Algumas pessoas que faziam Super 8 naquele momento queriam fazer com o Super 8 aquilo que elas viam no cinema. Genetton nunca quis. Ele achava que era uma outra coisa, que o Super 8 era uma outra linguagem, era uma coisa muito mais justamente poética, muito mais experimental. E essa marca está muito presente. E a gente percebe muito também, de maneira muito clara, nesse material todo, é que como os textos, né, que Genetton narra ou pede para alguém ler nos filmes dele, são textos de característica poética. Né? Textos que reiteram, né? Frases que retornam, que voltam, são repetidas. Assim. Então, tem muita coisa do verso poético. Vocês têm trabalhos juntos no cinema, não tem? É Super 8? Um deles, sim. Na verdade, é curioso, porque assim, Ana Farache, que escreveu comigo esse livro, ela também participou, nesse momento, do Super 8, só que como atriz de um filme de Genetton. Aliás, um dos filmes mais bonitos que Genetton fez, chama-se Funeral para a Década das Brancas Nuvens, que é uma espécie de ajuste de contas que Genetton faz com os anos 70 e os anos 80 e os anos 60 e tal. É um filme muito bonito. E eu fiz com ele, porque a gente era muito amigo nessa época, e
a gente fez um Super 8 sobre futebol, porque ele gostava muito, como eu já disse, de futebol, e eu gostava também. E também torcia pelo esporte, torço até hoje pelo esporte como ele. Mas a gente fez um filme sobre futebol numa época que o futebol estava muito criticado, porque foi na época da ditadura militar, e Médici, não é? Que foi um dos ditadores do Brasil, ele se aproveitava muito do futebol para para se tornar popular, né? Então, uma parte da esquerda brasileira começou a criticar futebol, criticar Pelé, porque, sei lá, essas coisas. E a gente achava que não era isso, que o futebol era um balé, que o futebol era uma arte popular brasileira, que o futebol era uma coisa muito bela e que tinha que ser entendida como uma espécie de expressão pura do povo brasileiro. E aí a gente fez esse Super 8, chama Esses 11 Aí. E depois, em 16mm, a gente fez um filme sobre um poeta que a gente também gostava muito, um poeta russo, Mayakovsky. O tempinho da gente está acabando. A publicação da CEP. Sim, a gente fez pela CEP, o que foi uma coisa fantástica, porque a CEP hoje é uma das editoras mais profissionais do Brasil. Então, o livro está muito bonito. O livro tem, eu acho que cerca de 70 fotografias, textos, recortes dos jornais da época. Então, é um livro bom de ler, bonito, bem feito. E isso acontece por conta do profissionalismo da CEP como editora. Com um lançamento agendado para o Rio de Janeiro. Isso, vamos lançar no Rio de Janeiro em breve, ainda em setembro. E em Caruaru também. Em Caruaru também. Paulo, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pela entrevista. Para você que está em casa, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o nosso próximo encontro.